Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quando você estiver vendo esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que eu resolvi gravar aqui para gente falar sobre o AutoCAD, para a gente começar a introduzir o AutoCAD nos nossos trabalhos aí. Então, antes de mais nada, eu queria adiantar que aqui o meu AutoCAD já está pré-configurado, então provavelmente se você abriu o seu, ele não vai tá igual ao meu aqui, tá? O que eu vou fazer é ensinar vocês a deixarem ele desse jeitinho aqui, certo? E vou explicar algumas coisinhas também para vocês entenderem aqui das ferramentas do programa, né? Tá, vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam fazer primeiro deixa eu apresentar a interface do programa, né? Então, pessoal, o que acontece? Aqui em cima a gente tem alguns comandos, né? Linha, polilinha, círculo, arco, né? Aqui a gente vai ter alguns comandos do programa mostrados aqui em cima, né? Normalmente a gente trabalha com o AutoCAD e a gente não costuma utilizar isso aqui não. A gente trabalha por atalhos no computador. Então, o que eu recomendo sempre para o meu aluno? Quando está vendo uma aula de AutoCAD, cara, esteja com um caderninho aí do seu lado, um pedaço de papel, né, uma caneta e um lápis e, cara, vai anotando os comandos que eu vou falando, né, porque a gente vai ver muitos comandos, né, sobre o programa, que isso facilita demais para você trabalhar. Então, minha recomendação pessoal é que você tenha aí com você uma folha ou um caderninho, né? E vá anotando. À medida que eu vou falando os comandos para você, você vai anotando aí, né? Para você ter meio que um passo a passo. E aí toda vez que você tiver dúvida em alguma coisa, você volta na tua lista, né? E vê, checa o comando, tenta aplicar ele. Se você não conseguir, aí volta no vídeo, vê o passo a passo aqui como que eu estou fazendo, para você ir pegando as manhas, né? Então, dita essa recomendação pessoal, vamos lá. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer aí, ó, aqui, type a command, onde está aparecendo essa barrinha, é onde é a sua lista de comandos do programa. Então, todo comando que você der para o programa, ele vai aparecer aqui embaixo. Então, a primeira coisa, antes da gente entrar nisso, propriamente dito, vocês vão ter que digitar aí OP e vocês vão dar um Enter. Todo comando no AutoCAD é assim, vocês vão digitar alguma letra, né, que é referente a algum comando, e vai dar o Enter para executar esse comando. Então, ó, OP, que é o comando Options, e aí vocês dão um Enter aqui. Ó. Quando você fizer isso, ele vai abrir essa aba. Essa aba aqui é a aba de configurações do programa. E aí a gente vai mexer em algumas coisinhas aqui para facilitar para a gente, né? A primeira delas que a gente vai mexer é no display. Então você vai clicar aqui em display e aí aqui a gente vai começar a mudar algumas coisas. Por exemplo, aqui em color dim a gente vai mudar, se tiver em light você vai deixar dark, né? Eu acredito que esteja dark desde a configuração de inicial, né? E aqui embaixo você vai vir aqui em colors, aí você vai clicar e aqui, ó, em color você vai mudar para black. Você vai ter que colocar black aqui, né? Para ser o fundo do programa, né? Ficar escuro e tal. Aí aqui você vem apply e close, né? Que é aplicar e fechar. O próximo passo é aqui, ó, crosshair size, né? Isso aqui vai indicar o tamanho da sua seta que você está mexendo lá no programa. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, ó, eu gosto de trabalhar com ela no 100, tá? Aí isso aqui vai dar preferência de cada um. Você pode trabalhar com ela menorzinha e tal. Eu gosto de trabalhar com ela no 100. Recomendo também que vocês trabalhem com ela no 100, tá certo? Depois a gente... Tá, feito isso aqui, vocês vão dar um apply. Deixa eu só mostrar para vocês a diferença da seta aqui. Vamos deixar no 50, por exemplo. Se eu der um apply... E ok... Olha o tamanho da minha seta, tá vendo? Ela não está ocupando mais a tela inteira.
né? Para mudar isso de novo, ó, OP Enter. Aí vai entrar aqui, basta você colocar no 100. Aplicar, OK. Beleza? Então, aqui configurada essa primeira parte. O segundo são os comandos de OSNAP. Então a gente vem aqui e digita OSNAP, né? Ou só OS, eu acho que vai também, ó, OS e Enter, né? OK. Isso aqui é a parte já uma parte mais prática. Isso aqui vocês vão entender o que são essas coisas aqui exatamente quando a gente estiver mexendo no programa. Então vamos lá, ó. O importante aqui é ter esses quadradinhos marcados aqui, ó, essas caixinhas marcadas como está no meu computador aqui. Então vocês vão deixar o endpoint, midpoint, center, node, intersection, extension, perpendicular. E é isso, são essas aqui que vocês precisam deixar marcados, né? Endpoint, ele vai marcar para você o final da sua linha, tá? Então, ele vai marcar o final da sua linha com esse quadradinho aqui. Midpoint, ele vai marcar a metade da tua linha com esse triângulo. Center, ele vai marcar com essa bolinha o centro de um círculo, por exemplo. Tá? Intersection, ele vai marcar uma interseção entre as linhas. Perpendicular, ele vai marcar 90 graus, né? Quando uma linha estiver fazendo 90 graus com a outra, esse perpendicular ele vai marcar com esse símbolozinho aqui. E extensão, ele vai fazer uma projeção da tua linha para onde que ela está indo. Vocês vão entender isso quando estiver mexendo no programa. Beleza? Bom, aqui vocês podem dar um OK. Bom, pessoal, aqui faltou uma configuraçãozinha que é mais preferencial, mas é um comando que eu acredito que ajuda muito, né? Então, ó, vocês vão digitar aí de novo OP para entrar no Options, né? Dê um Enter. Daí ele vai abrir essa janela de novo. Você vai vir aqui, ó, User Preferences. Quando você clicar aqui, ele vai abrir umas configurações. Aí você clica aqui, ó, Right Click Customization. Quando você clica nesse quadradinho, ele abre aqui umas pré-configurações para você configurar o que o seu mouse vai fazer com o clique do botão direito. Isso é muito útil, né? Então, eu gosto de deixar isso aqui salvo, ó. No default mode, né, eu coloco aqui, ó, repeat last command, né? Então, toda vez que eu clicar com o botão direito, ele vai repetir o último comando que eu usei no programa. Edit mode, eu deixo shortcut menu, porque quando eu clico em algum objeto e se eu clicar com o botão direito, ele vai abrir um menuzinho para mim de algumas opções, né? E não repetir o último comando. Então, eu gosto de deixar esse shortcut menu aqui. E aqui em Command Mode eu deixo com Enter. Eu gosto de deixar essa opção aqui, o Enter, selecionado, porque quando você está dentro de algum comando que você está mexendo e você clica com o botão direito, ele dá um Enter. Você não precisa ficar apertando um Enter no seu computador, né? Então ele é bem útil. Então, só revisando aqui, em Default Mode você deixa Repeat Last Command, em Edit Mode você deixa Shortcut Menu, em Command Mode você deixa Enter, certo? Aí aqui você clica em Apply and Close e aplicar. Aí você pode dar um OK aqui. Isso vocês vão ver na hora que a gente estiver mexendo no programa, mas só dando uma adiantada, olha, se você fizer uma linha aqui, você traça a linha, OK. Para sair do comando eu tenho duas opções, eu posso apertar o ESC, ou eu posso apertar o Enter, ou eu posso apertar o botão direito do meu mouse que eu acabei de pré-configurar isso. Então eu uso dessa maneira o programa, porque aí aqui para sair do comando basta que eu clique com o botão direito, certo? Agora eu quero chamar o último comando que eu acabei de utilizar, então eu vou apertar o botão direito, ele vai repetir o comando, olha só, tá vendo? Aqui ele me pede para especificar o primeiro ponto da linha. Então, é basicamente isso. Vamos seguir aqui agora. Beleza, aqui a gente volta pro nosso programa. Antes da gente começar a mexer no programa de fato, tem mais uma coisinha que a gente tem que fazer, que é
a criação de layers, né? Então, para criar as layers, você vai vir aqui, ó, Layer Properties, né? Aí você pode clicar aqui, ele vai abrir isso aqui. Antes, deixa eu explicar mais ou menos o que vem a ser essas layers, né? Layers, pessoal, traduzindo, né, são camadas. Então, assim, para que servem essas camadas? Aqui é que você vai configurar o teu desenho, né? Então, por exemplo, se você quer uma espessura mais grossa, se você quer uma espessura mais fina, se você quer uma linha tracejada, se você quer uma linha com traço ponto, né? Tudo isso você vai deixar pré-configurado aqui. Então, à medida que você estiver trabalhando no seu desenho, você vai trabalhar com o seu desenho em camadas, né? Então, se a gente estiver fazendo uma planta baixa, vocês sabem que a espessura da parede, da linha de parede, ela vai ser mais grossa do que a espessura de um mobiliário, por exemplo, né? Ou de um desenho de vaso sanitário, né? Do piso. Então, tudo isso a gente deixa pré-configurado aqui, né? Então, vamos criar umas aqui para a gente entender. Ó. Vocês vão vir aqui, onde está escrito New Layer. Aí vocês vão clicar. Quando você clicar, ele vai aparecer para você dar uma nomenclatura para sua layer, né? Vamos chamar essa layer de linha grossa, tá? Eu vou chamar ela só de grossa. Aqui eu vou definir uma cor por padrão, para toda vez que eu tiver nessa layer, ele vai desenhar para mim, né, nessa cor que eu pré-selecionei. Eu particularmente gosto de trabalhar só com essas cores aqui embaixo, olha, né? Então, mas isso aqui é preferência de cada um. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar na espessura mais grossa no magenta, né, que é essa cor aqui, que é o rosa. Então eu gosto de deixar assim, ó, né? Então eu tento trabalhar com o meu desenho no máximo com essas cores aqui. Eu não vario muito o meu espectro de cores. Eu costumo trabalhar dentro dessas cores aqui. Então, vamos configurar aqui minha linha grossa como magenta, né, para sair com rosa. Aí você dá um OK. Olha, ele muda o quadradinho aqui. Aí, outro tipo que a gente tem que entender é o seguinte, aqui, ó, line type. Isso aqui é o tipo de linha que vai sair, né, no seu desenho. Aqui a gente pode carregar outros tipos de linha. Já já eu vou mostrar isso daqui para vocês, mas só já adiantando um pouquinho. Vamos dar um cancel. Ok. Aqui, line weight é a minha espessura. É aqui onde eu vou configurar a minha espessura. Então, se eu estou configurando essa linha, essa layer aqui de magenta para sair com a espessura mais grossa, aqui eu vou definir quanto que vai ser essa espessura, né? Para quem já deu uma lida nas normas de desenho técnico, coisas assim, as normas elas não especificam a espessura que tem que sair necessariamente, né? Isso vai variar de acordo com a sua escala, né? Mas para a gente ter um norte aqui, por exemplo, eu vou configurar essa minha linha grossa para ela sair com 0,5 milímetros. Né? Daí eu vou dar um OK. Beleza, está configurada a minha primeira layer. Né? Agora, vamos criar mais umas 3 layers aqui que eu possa trabalhar com elas. Né? Então, a outra layer vai ser uma espessura média. Né? Que vai ser uma linha mais... uma espessura mais fina do que essa daqui, do que a que eu acabei de criar. Aí aqui em Color a gente muda, né? Vamos mudar a cor, porque visualmente quando eu estiver trabalhando eu vou saber que ela está em uma outra layer, né? Então, aqui, por exemplo, para espessura média, eu vou adotar esse verde claro aqui, né? Aí vou dar um OK. Espessura, eu vou trabalhar nela com 0,03, isso mesmo. Trabalhar ela com 0,3. Agora a gente pode configurar outra layer. Agora que vocês já entenderam, vamos configurar a nossa layer fina. A cor, eu costumo trabalhar com a espessura mais fina, vermelho, né? Esse vermelhozinho aqui. Aí eu dou um OK. A minha espessura, a gente pode predefinir ela aqui com 0,2, por exemplo.
Isso aqui, pessoal, essas configurações aqui de espessura, isso pode variar muito, tá? Isso aqui é para dar um norte pra gente, né? Mas você vai saber mesmo que espessura que utilizar quando você tiver a sua escala, né? Quando você for fazer um preview de plotagem do seu desenho, porque em arquitetura, em engenharia, né? Quando a gente imprime um desenho, a gente fala que a gente vai plotar esse desenho, né? Então, a partir de hoje, quando eu falar em plotar, entendam imprimir, né? Então, assim, quando você for plotar o seu desenho, você vai ter que fazer essas configurações aqui, né? Só que aí isso é uma coisa mais para frente e tal, mas isso aqui, como eu falei, é para a gente ter um norte. Então, assim, lá naquele preview é onde você vai ver se a espessura tá boa, se tem que mudar alguma coisa, né? E depois você pode mudar facilmente aqui, é tranquilo isso. Ok, agora vamos adicionar mais uma outra layer aqui para a gente trabalhar uma coisa que a gente não trabalhou. Eu vou chamar essa layer de tracejada. Né? Por quê? Porque vai ser toda a linha tracejada que eu for fazer no meu desenho, ela vai sair com essa layer aqui. Eu vou deixar ela com vermelho mesmo, vou deixar 0,20, mas aqui, ó, line type, eu vou ter que mudar, né? Porque aqui ele está fazendo a linha contínua, né? Mas eu não quero, não é meu objetivo. Eu quero que ela saia tracejada. Então eu venho aqui e vou dar load, né? E aí, aqui ele carrega para mim vários tipos de linha, né? Que são possíveis sair lá no AutoCAD, né? Aqui eu vou utilizar essa ISO-Dash aqui, que é a linha tracejada. Aí eu vou dar um OK, né? Aqui eu posso dar OK de novo, selecionar ela e dar um OK. Beleza? Então, aqui a gente fez a pré-configuração das nossas layers, a gente pode começar a trabalhar no AutoCAD. Né? Vou fechar aqui. Adiantando um pouquinho, o comando básico, mais básico que você vai utilizar no AutoCAD é o comando linha. Né? E a gente chama esse comando apertando o L no teclado e Enter. Né? Aí é o que eu falo para o aluno, né? Toda vez que você chama um comando no AutoCAD, o que você tem que fazer é ler essa barra aqui, ó. Porque aqui é onde ele vai especificar para você o que ele está pedindo. Então, o que ele pede aqui? Ó? Especifique o primeiro ponto. Né? Specify first point. Então, ele está pedindo para você especificar o primeiro ponto onde vai sair essa tua linha. E aí, com um clique no mouse, né, vai aparecer aqui a nossa linha. Né? E aí a gente pode fazer o nosso desenho da maneira que a gente quiser. Aqui tem uma ferramenta muito interessante, é aqui embaixo, ó, que é o Orthomode. Né? O que é esse Orthomode? Ele vai fixar a sua linha para ela sair reta. Então você não vai conseguir desenhar, por exemplo, que o seu desenho fique torto. Você pode ativar ele apertando F8 no seu teclado, né? Ou você só dá um clique aqui, ó. Clicou, tá vendo? Agora a minha linha fica reta, né? Então, se eu quiser desativar isso, basta que eu aperte F8 no teclado ou eu clique aqui onde eu mostrei para vocês, né? Que é o Orthomode. Outra coisa, tá vendo que no fundo tem esses quadradinhos aqui? Se isso estiver te atrapalhando na hora que você estiver mexendo no programa, você pode clicar aqui, ó, né? Display Mode, que é o grid Mode, que você clica e ele desabilita, ele fica com a tela preta. E algumas pessoas podem preferir assim, outras não, aí tanto faz, né? Vai depender de cada pessoa quando estiver trabalhando. Tá, então o que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte: eu fiz uma linha aqui no meu desenho, só que essa linha, reparem vocês aqui, ó, aqui em cima tem essa barrinha indicando a layer que eu estou trabalhando, né? Ela está na layer 0, né? Que foi aquela pré-configurada lá. Mas eu não quero trabalhar na layer 0. Vamos dizer que eu quero trabalhar na layer que eu criei. Eu quero atribuir a esse meu desenho a layer de espessura média, né? Então, como é que eu faço? Eu posso selecionar esse meu desenho aqui. Eu vou vir aqui, clicar nessa seta aqui, e eu vou selecionar. Aqui aparecem as layers que eu criei. Então, eu seleciono aqui a layer
média, certo? Então, significa que esse meu desenho ele está atribuído à layer média. Então, quando eu sei que essa linha ela vai sair na espessura que eu pré-configurei ali atrás. Beleza? Entendido isso aqui? Outra coisa importante sobre o programa. Existe uma diferença de você selecionar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Reparem a janela, olha. Um clique, ó. No AutoCAD a gente nunca clica e segura o botão, né? Porque se você fizer isso, ele vai abrir essa janela esquisita aqui, ó, né? Então, a gente nunca faz isso. Para você sair dos comandos, você pode apertar o ESC, né? Se você fez alguma besteira, você pode apertar o ESC aí. Então, ó, você clica uma vez e larga o mouse, né? Quando você mexe no seu mouse, ele vai abrir essa janela aqui, ó, da maneira como eu estou mostrando. Agora reparem que a minha janelinha está azul, né? Olha só, a janela está azul. Agora, se eu clico da direita para a esquerda, a janela fica verde, né? Então, que diferença isso faz para mim na prática, né? A diferença na prática é o seguinte: se a tua janela está azulzinha aqui, você clicou da esquerda para a direita, abriu ela da esquerda para a direita, ele só vai selecionar o teu objeto na tela se você abraçar esse objeto com ele todo, né? Com essa janela aqui. Então, ó, reparem aqui na minha linha verde, se eu venho até esse ponto, ó, ela ainda não está selecionada. Se eu clicar aqui, ele não vai selecionar nada. Por quê? Porque ainda tem um pedaço desse meu objeto para lá. Ó. A partir do momento que eu englobei esse meu objeto inteiro, ele está dizendo que eu posso selecionar. Então, se eu der um clique, ó, ele selecionou a minha linha. Tranquilo? Agora, se eu fizer isso da direita para a esquerda, ele vai abrir essa janela. E basta que eu encontre qualquer pedaço desse meu objeto, ele já indica para mim que eu posso selecionar ele, né? Então, se eu apertar aqui, ó, ele seleciona, né? O que não acontece da maneira anterior que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, então é basicamente isso que eu queria mostrar aqui nessa aula introdutória para vocês. Nos próximos vídeos a gente vai aprender aí a mexer no programa propriamente dito, né? Aprender a fazer os desenhos e tal, os programas, os recursos que o programa nos oferece. Beleza? Então, forte abraço a todos vocês, até a próxima.